Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amados. Deus abençoe pela presença de vocês. Já vou chamar o Bruno aqui. Se ele já está online. Opa, Opa! E aí, meu irmão? bom, Tô bem. acertar a câmera aqui para ajeitar a feiura. E pretende fazer mesmo de fone do Bluetooth aí? É ruim, tá ruim pra você? Ele perde um pouco de qualidade, né? Dá uma atrasadinha assim de meio segundo aí. Tá, eu vou fazer então, amém, meu irmão. Eu vou tirar o fone, ver se eu só não incomodo a neném que acabou de dormir Ah, aqui. Eu não, vou tirar então o deixa fone aí. e colocar, eu Deixa aí. volto com ele. Tá certo que eu não vou falar nada, né? Não vai sair som nenhum aí. É só eu que falo, né? Então, peraí. Não, nós dois vamos colocar. Deixa eu tirar o Bluetooth, peraí. Paciência. E agora? Agora sumiu tua imagem daqui. Sério? Você tá vendo com a imagem dividida aí, normal? Tô vendo normal, tô vendo você feinho, do jeito que Deus prepara. Não, aqui a minha beleza ela não é para qualquer olho. Um olho desatento não percebe. É uma beleza exótica. Só para olhares, para um olho treinado mesmo. Entendi. Você quer que eu saia e entre de novo para ver se funciona? Pode ser, vai lá. Tá bom. Deixa eu chamar novamente. Vai lá. Opa, Aí, melhorou bastante. melhorou. Sim, fica mais direto o som aí. Chique demais. É isso aí. Queridos, Rapaz, live mais tarde, hein? oi? Live mais tarde. Mas é véspera de feriado, né? O povo tá em casa, tá meio friozinho. Tá ótimo para assistir uma live aí, tá tranquilo. Queridos, Deus Bom demais. abençoe vocês todos por estarem conosco. Só 50 e poucos, mas esses 50 e poucos são valentes com uma hora dessa estar com a gente, todo mundo viajando. Ainda assim, eu peço aos irmãos que compartilhem aí no direct, pelo aviãozinho que tem aí embaixo no canto inferior direito. Dispara aí a live para mais pessoas terem acesso. Tá certo que ela vai ficar para a posteridade lá no YouTube, mas é um assunto bastante complexo, bonito, que o Bruno vai trazer a respeito da igreja, né? Da história da igreja. É a parte um, né, Bruno? Parte um. Não teria nem como a gente falar tudo hoje, né? É muito tempo. São 2022 anos, né, de história. É muito. Então, é muita coisa. Então, numa timeline, aí, numa linha de tempo, dividindo, aí, acho que em 3 partes a gente consegue concluir toda a história da igreja, chegando até a era pós-moderna, que a gente está aqui, tratando até Billy Graham, Jim Swaggart aqui, que são os maiores evangelistas da atualidade, né? Os caras não Mas, pregaram nada, né? Não pregaram quase nada. ô louco, ô louco. Olha, eu vou te falar, Billy Graham talvez, ó, eu vou fazer uma comparação aqui, vão me chamar de herege, mas Billy Graham pregou e Deus converteu mais almas do que Pedro, hein? Bom, esse foi o maior.
O maior evangelista da era pós-moderna que existiu, na minha opinião, foi Billy Graham. É isso aí. O cara Se que você viveu o quiser, evangelho. se você quiser tocar, pode tocar. É bastante assunto, você vai ter que sintetizar um pouco. Mas fica à Sim. vontade, meu irmão. Pode tocar o barco aí. Vamos lá. É muito importante saber que em uma hora e pouquinho de live, a gente não consegue tratar um assunto que é estudado em média, né? Como até comentei com o Edu outrora, durante 6 meses, né? De uma escola básica de teologia ou de um curso superior, vai até mais tempo. E a gente vai tratar aqui em 3 partes, em 3 horas, de uma forma muito sintética mesmo o termo história da igreja, né? Contextualizando o contexto, né? É importante e é muito clichê as pessoas já trazerem aí o conceito de igreja, né? Que já está bem passado, né? Que vem do eclésia, são Sim. os convocados para fora e tal, todo mundo conhece. Mas aí eu vou já trazer uma reflexão antes da gente começar, que é a seguinte. Uma igreja só é igreja se eles carregam uma mensagem, ou uma mesma mensagem, né? Então você pode ser convocado para fora desde que você proclame, desde que você professe uma mensagem. Então, uma igreja, de fato, que se preza, né, é uma célula que carrega uma mensagem, e no nosso caso, a história da igreja cristã, cristocêntrica. Então, se nós continuamos a contar a história de Jesus Cristo e do seu evangelho, nossa história, a história da igreja ainda está sendo escrita. E nós, desse tempo, deste século 2022, estamos escrevendo a história da igreja ainda. Pode ser que daqui a 100 anos ou 50 anos alguém fale desses vídeos como a história da igreja, né? Por uma razão. Quando a gente trabalha teologia, nós trabalhamos conceitos de interpretação, né? Linhas de interpretação. Quando nós trabalhamos a história, nós trabalhamos o fato. Quem fala de história pode errar um momento, um ano, um mês, um dia, um horário. Mas ele vai narrar um fato. E de algumas formas, né? A história ela pode ser escrita, ela pode ser tradição oral, ou na era pós-moderna, que nós estamos vivendo agora, a era digital. Então essa história continuará sendo contada. A história da igreja ela nasce, de fato, ali em Pentecoste, né? no livro 2 de Atos dos Apóstolos. Mas tem um pano de fundo muito importante para a gente contextualizar, e tudo isso que a gente vai tratar aqui, 2 grandes historiadores que escreveram, então eles sabem muito mais do que eu, Irineu de Lyon e Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, talvez não, o maior de todos os historiadores cristãos, e é o cara que escreve muito próximo da época, porque ele viveu até o ano 365 ali, após Cristo. Então ele narra, ele escreveu cartas para discípulos dos apóstolos que conviveram com Jesus, então é uma parada muito próxima daquela época. Então são 2 grandes referências que a gente já entrega no começo da live. Busque ler Eusébio de Cesareia. Quer entender sobre a igreja, se você conseguir ler um livro do Eusébio de Cesareia, você já vira um perito. Antes de Jesus Cristo chegar, nascer no ventre de Maria, e aí eu vou convidar todo mundo para pegar a Bíblia, quem puder. No meio dela tem uma página em branco, né? Essa página em branco, quando os irmãos explicam, eles falam assim, são 400 anos de silêncio. Não. Entre aspas, parênteses, não são 400 anos de silêncio. São 400 anos, talvez, sem a manifestação, mas que Deus continuava escrevendo a história da igreja. De que jeito? Nesse meio da Bíblia, nessa folha em branco, existia um grande império nessa época, chamado Império Grego. Esse Império Grego, e é importante a gente contextualizar, porque faz parte da história da igreja, ele era comandado por um pequeno homem em estatura, mas grande em inteligência, chamado Alexandre, vulgo Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele foi um desbravador e um homem tão poderoso em guerra que ele dominou toda a Europa
parte grande da África, Ocidente, enfim, ele dominou praticamente o globo inteiro. Ele, na sua época, foi um homem muito poderoso. E nessa época, ele traz consigo um formato unitário ou único de cultura e de antropologia, de sociologia. Ele traz uma cultura única para todo o Império Grego, né? E isso traz coisas boas e ruins. Quando ele deixa tudo unitário, uniforme ou da mesma maneira, Alexandre o Grande, ele traz a religião grega. Ele, claro, acho que quem conhece aqui história e filosofia sabe que ele foi nascido aos pés de Aristóteles. E Aristóteles, um dos pós-socráticos, da época socrática, né, da época socrática, e eles eram filósofos que acreditavam no naturalismo, de onde veio, de onde viemos, para onde vamos após a morte, e associavam deuses com a natureza. Então, o deus Sol, o deus Mar, tudo aquilo, e dá origem nessa cultura grega ao que nós conhecemos hoje como paganismo. E quando você é pagão, parece que você está falando um baita palavrão, mas paganismo nada mais é que alguma religião politeísta, que acredita em vários deuses, né? Vários santos e tal. Bom, ele unifica a cultura religiosa como o paganismo, e aí ele traz uma benfeitoria muito grande. Ele unifica a língua grega. Trazendo para o mundo atual, para o nosso momento atual, é muito parecido com o que hoje é o inglês, né? Hoje, para a gente contratar alguém numa empresa, por exemplo, eu trabalho numa empresa francesa, e dependendo do cargo que você for entrar lá, o inglês ele é básico, você tem que falar melhor inglês do que o português, né? Então, é muito básico o inglês hoje, e naquela época era comum o grego. Tá? É o período que nós chamamos de período helenista, ou de helenismo, né? Esse palavrão gigantesco. Isso vai ficar muito, muito mais claro e elucidado na cabeça das pessoas quando vê os irmãos falando em grupos de WhatsApp: a gente tem que pregar o original, a gente tem que pegar isso, pegar aquilo, tem que entender o idioma original. Por quê? O Velho Testamento ele foi escrito, parte dele em aramaico e outra parte dele em hebraico. Todo ele foi traduzido para o grego, nessa época helenista, nesse período helenista. Ptolomeu, pós-Alexandre o Grande, ele reuniu 70 sábios gregos, e esses 70 sábios gregos traduziram a Bíblia, a Torá, o Pentateuco, o Velho Testamento, à mão, dando origem ali à Septuaginta, 70 sábios, Septuaginta que é a união dos 70. E diz a lenda, isso é lenda, que quando eles foram comparar, todas as traduções estavam corretíssimas, iguaizinhas, ipsis literis. Isso é lenda. E aí você entende que o hebraico e o aramaico traduzido para um grego, que é uma língua complexa, o aramaico muito mais, o hebraico muito mais. Depois, a próxima língua a ser traduzida foi o latim por Jerônimo, 300 anos, perdão, no terceiro século, no ano 300, do latim para o alemão, do alemão para o inglês e aí sucessivamente. Bom, esse período helenista, ele ajudou, anos mais tarde, 400 anos depois, mais ou menos isso, quando os discípulos começaram a pregar o evangelho em grego. Por isso que Jesus falava: ide por todo canto, por todo mundo. Você não precisava falar outras línguas. Se você falasse grego, você rodava o mundo evangelizando. Então, inclusive, essa profecia de Jesus, esse pedido de Jesus, era para aquela época. Né? Tipo, você vai por todo mundo, vai lá. Claro que a gente faz uma ponte hermenêutica para os dias atuais. Mas ali já era possível. Você pegava um barco, cruzava o Mediterrâneo, você ia falar em grego, a pessoa ia te entender em grego. Jesus nasce, porém, quando Jesus nasce, o Império Grego tinha caído. E aí nasce um grande novo império que se chama Império Romano, ou Greco-Romano. Até tem um vídeo no meu antigo canal, que quem sou eu para corrigir um irmão tão célebre e tão sábio como o irmão Luiz de Viçosa, né? Que ele fez um comentário sobre uma deusa chamada Diana. E eu falei, não é Diana, é Artemis. Porque os romanos, eles simplesmente pegaram o nome de um deus, que era grego, e mudaram para o nome romano. E essa substituição, quando você desloca do contexto, você erra todo o entendimento, até paulino. O que Paulo quis dizer?
cada deus grego, cada deus romano tinha uma funcionalidade. Então, cada cidade que Paulo visitou, ele combatia uma cultura grega. Ele combatia um paganismo grego. Aplicar para os dias atuais muitos dos ditos de Paulo, a gente pode incorrer num risco muito grande. Por isso que eu combati muito isso no vídeo. Bom, Jesus nasce, cresce, prega, é crucificado e morre. Jesus ele cita 2 vezes a palavra inferno e algumas poucas vezes a palavra igreja. Algumas poucas vezes. Ele é crucificado, em 2 de Atos dos Apóstolos acontece o Pentecoste, e ali quando acontece o Pentecoste, nasce de fato a igreja de Deus, né? A igreja cristã. E ali eles começam a pregar o evangelho, começam a falar de Deus, 3.000 almas se convertem, falando da boa nova do evangelho. E nesse período acontece ali um pouco mais para frente no livro de Atos, o primeiro concílio de Jerusalém. Esse concílio de Jerusalém foi para tratar uma controvérsia teológica. Cristo veio para o judeu ou Cristo veio para o judeu e para o gentil? Teve uma reunião ali dos apóstolos. Deixa aceso, amor. A minha esposa apagou a luz aqui. Perdoa, servo. Cristo veio para o judeu ou veio para o gentil? E esse debate teológico muito forte entre Paulo e Pedro, aquela briga toda. Pedro tem aquela visão de que podia comer tudo e tal, tudo aquilo que os irmãos já conhecem. E muitas vezes as mulheres se sentem excluídas desse nascimento do período da igreja. Mas a gente pode citar Priscila, Dorcas, Sique, a mãe de João Marcos, as filhas de Filipe, o evangelista. A mãe de João Marcos, inclusive, no livro de Atos é narrado que ela abria as portas da casa dela para que os cultos acontecessem dentro da casa dela. Após a morte de Jesus Cristo, e ali estava Paulo e Pedro, não existia templo. Aconteciam reuniões em sinagogas, muito raramente, foram pouquíssimas vezes, mas as reuniões aconteciam na casa das pessoas. E muitas das pessoas que abriam as portas dessa casa, inclusive as santas ceias, as ceias aconteciam dentro das casas. Não existia uma ordem de culto, como nós recebistas, né? 3 hinos, ora, testemunha e tal. Não existia um padrão de culto. Diz Eusébio de Cesareia que o culto era oração e aplicação à leitura dos escritos dos próprios apóstolos para compreender a mensagem de Jesus. Então eles se reuniam para adorar a Jesus Cristo, entender a sua palavra e adorar, e adorar, e adorar. Sendo que a missão principal da igreja era a propagação do evangelho. Eles não ficavam dentro das casas, eles adoravam. E a maior parte do tempo do culto era evangelizando. Sim. Porque a igreja só cresceu porque os pobres acreditaram no evangelho. Então era o padeiro, era o rapaz que fazia a tenda, era o rapaz que fazia o vaso, etc. Então tem uma menina chamada Evódia, também muito importante, que abriu as portas da casa dela, historicamente falando. Todas essas reuniões aconteciam dentro das casas. Uma das reuniões que são famosas, que é famosa, é a reunião na casa de Filemon, né? Aquela passagem muito bonita de Onésimo e tal. Quando, no meio do Império Romano, essas reuniões aconteciam, os cristãos ainda em número reduzido, mas pensa o seguinte, toda a cultura era grega, se misturou com a cultura romana, e no meio dessa cultura paganista, bagunçada, nasce um Jesus Cristo, pega um negócio de monoteísmo, e aí eles começam a propagar uma nova mensagem no meio do império, onde o culto era para o imperador, a idolatria era para o imperador romano. Então no ano 54, pós-morte de Cristo, chega ao poder um homem chamado Nero. Esse imperador extremamente egocêntrico, louco, eu recomendo lerem sobre Nero. Você tem ideia, ele era tão louco e doente que ele rasgou a barriga da própria mãe, porque ele queria entender de onde sairia um homem tão bom quanto ele. Então ele mata a própria mãe para entender de onde ele tinha saído, tamanha grandeza dele. E aí começa uma perseguição absurda contra o cristianismo do ponto de vista de igreja. E não era uma igreja templo, era uma igreja que se movia, era uma igreja que propagava o evangelho.
não fazia sentido, eu vou polemizar, tá, Edu? Não faz sentido uma igreja que fica dentro da igreja. Não faz sentido uma igreja que cultua dentro do templo e não cultua fora do templo. Não faz sentido uma igreja que não evangeliza. Porque igreja é igreja quando propaga. Igreja somos nós levando a mensagem, levando o tema, o teorema, às vezes, o conceito. E Nero se incomodou com aquela mensagem, Nero se incomodava com aquele movimento cristão. E ele perseguia a beira de matar. Só que Deus trabalhava naqueles 400 anos, e Deus continuou trabalhando, porque Roma trouxe infraestrutura. Então trouxe avenida, trouxe hidrografia, trouxe uma geografia plana para que as pessoas pudessem viajar e o evangelho correr muito mais rápido. A igreja crescer muito mais rápido. E aí, um belo dia, tem uma lenda, eu defendo a tese que não foi ele, mas teve um incêndio em Roma durante, salvo engano, 6 dias. Então, muitos falam que foi Nero que incendiou Roma, eu não sei, eu acho que não, eu acho que foi um acidente que aconteceu, mas, por milagre, não queimou aonde os cristãos, em sua maioria, estavam. Não queimou ali. E não queimando ali, Nero, odiando os cristãos da época, odiando a igreja, que estava nascendo, estava num processo de desenvolvimento, ele culpa e faz com que os cristãos se tornassem bodes expiatórios daquele momento. Então ele manda assassinar esses cristãos. Alguns deles foram besuntados de piche, empalados numa madeira e colocados como lamparina, queimados vivos para que todo o Império Romano visse quem era o culpado. E muitos dos cristãos ali em piche, pegando fogo, glorificavam a Jesus Cristo, o Deus da salvação deles. Por quê? Mais importante do que a própria vida da igreja era a vida de Cristo na igreja e a mensagem ser propagada. Eu estou tomando bastante água, comi um negócio salgado. Bom, Nero, ele queima esses cristãos que são vistos ali em chamas, mas Nero morre, passa, e aí vamos pensar, puxa, ficou tudo bom para a igreja, a história da igreja agora vai de vento em popa. Não. Eu estou correndo um pouco no tempo, Edu, que senão a gente vai explodir aqui, tá? Existiram 2 grandes imperadores em Roma, um chamado Décio e outro Diocleciano, e esses foram os piores do período romano para a igreja. Eles perseguiam muito. E enquanto essa igreja crescia, e Nero matou Paulo e Pedro, tá? Foi no período do império de Nero que Paulo é morto e Pedro é morto. Então, no ano 54, ali, pós-Cristo, Paulo e Pedro é morto por esse perseguidor Nero. E quem ficou? Quem deu condução à igreja? Pensa que já não tinha mais João. Pensa que não tinha mais Paulo, não tinha mais Pedro. Quem continuou a história do evangelho? Parece que se fechou a Bíblia. Mas existem alguns nomes fundamentais ali, como Clemente de Alexandria, como Inácio de Antioquia. Mas, Bruno, aonde a gente encontra isso? Eusébio de Cesareia, e existe aí uma possibilidade, e eu defendo que é ele, no livro de Filipenses, uma citação a Clemente. Esse Clemente citado em Filipenses, para mim, é o Clemente de Alexandria, que ele foi discípulo de Paulo, bem como outros que a gente vai citar aqui ao longo foram discípulos de João, tá? Então, essas pessoas são conhecidos como os patriarcas, os bispos primitivos, os homens que comeram da boca dos apóstolos, comeram da boca de João. João não morre nessa época, João morre no Império de Trajano, um pouco mais para frente, Pedro e Paulo um pouco para trás. Ele é exilado no Império de Trajano para a ilha de... Ele é grega? Pátimo. Isso, aí. Falar com o biblista é mais fácil. Ele é isolado para a ilha de Pátimo no governo de Trajano. Só que João deixou muitos alunos ali, né? E, inclusive, um homem chamado Policarpio de Esmirna. Existem escritos de Policarpio de Esmirna. Quando você lê Policarpio de Esmirna, Eusébio de Cesareia, Tertuliano, você vai entender que esses homens construíram a teologia e escreveram a história. Então, há uma mania muito grande nossa de não ler os clássicos, né?
teve muita coisa, já foi pensada e testada e aprovada lá atrás por esses caras que comeram da boca de Paulo. Então, é uma coisa que você não gosta muito, né, Duda? Na teologia, mas a gente sempre vai na linha dos clássicos, né? O que Clemente ouviu de Paulo e o que ele entendeu de Paulo é uma linha teológica que a gente vai seguir muitas vezes, tá? Bom, nesse momento que Dominiciano e Deoclésio, eu só não lembro qual era o governo, assume o poder, ele começa uma perseguição muito forte contra os cristãos, contra a igreja, tá? Porque o termo cristianismo e cristão ainda não existia. É muito importante a gente separar esse ponto no modelo atemporal. O termo cristianismo, ele não existia ali era a igreja, tá? Então, nós vamos contar daqui a pouco onde nasce esse termo cristianismo, tá bom? Quando o Dominiciano ou Diocleciano, Décio, eu não vou lembrar qual o governo do Império Romano, né? Eu estou ficando velho. Ele começa a perseguir para matar. E aí ele pega um tal de Inácio de Antioquia. Antioquia nós vamos ler muito nas cartas de Paulo. Antioquia foi um local onde muitos se converteram para a igreja, para o modelo cristão de entendimento. Então Antioquia, ele se transformou no nosso Braizão. Sabe o Braizão? Tudo acontecia meio que dentro de Antioquia. E dentro de Antioquia tinha um homem chamado Inácio. E esse Inácio, ele foi considerado um pequeno líder, não existia um modelo hierárquico dentro da igreja. Não existia, eram todos o mesmo padrão. Só que existia um respeito para aqueles que aprenderam com os apóstolos, para aqueles que aprenderam com o próprio Jesus. E essas pessoas que absorveram esses conhecimentos, esse conhecimento de Jesus ou dos apóstolos, eles, de forma orgânica, assumiam certa liderança. Mas todos os assuntos, para entender o que Jesus quis dizer, o que a Torá quer dizer, o que Jesus quis dizer para que nós falássemos e fizéssemos, era discutido entre toda a igreja. Exemplo, hoje o ancião decide pela igreja. Mas quando a igreja nasceu, a igreja decidia pela igreja. Não existia uma figura central. Não existia uma liderança que capitaneava tudo aquilo. Existia um modelo, mas não existia uma hierarquia. Inácio de Antioquia, ele é morto, jogado no Coliseu, por Diocleciano, se não me engano. E quando ele estava sendo jogado às feras, muito parecido com o que aconteceu com Daniel. Não apareceu um quarto, como apareceu na fornalha, e o leão, infelizmente, não adormeceu. Pelo contrário, o leão devorou Inácio. E aí eu trouxe escrito aqui, Edu, as palavras dele. O que Inácio disse. Posso ler? Opa. Me permite? Por favor. Inácio disse o seguinte: meu amor está crucificado. Sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como pão limpo, como limpo pão de Cristo. Então a mordida do leão, imagina um leão vindo te morder, você sabendo que ia ser esmigalhado, e ele falava, meu amor está crucificado e eu sou trigo de Deus, e nesse momento eu estou sendo oferecido para ele. Isso foi um testemunho gigantesco, porque ele não se importava com a morte. O que ele se importava era continuar com a mensagem. E foi com base nesses homens que a história da igreja começou a se constituir. Não na vida deles, mas na morte deles. Na morte de Jesus, na morte de Pedro, na morte de Paulo e na morte de Inácio de Antioquia. Um grande homem, um grande líder também chamado Policarpo de Esmirna, que aprendeu com João de Pátimos. Ele ficava em Esmirna, Inácio e Antioquia, se reunindo nas casas, falando de Jesus, orando a Jesus e cultuando a Deus por tudo que ele fez e pela mensagem do Evangelho. E a igreja ia tomando corpo e crescendo, mesmo com a perseguição do Império Romano. Enquanto o Império Romano massacrava a igreja, ela crescia. A igreja nunca vai crescer com folga. Quando a igreja estiver folgada, ela para de crescer. Naturalmente ela para de crescer. Aonde que começou a nascer dentro da nossa história a liderança? Foi quando uma grande heresia, ela nasce no meio cristão. Pensa que existia um judaísmo ainda pequeno, existe até um porquê que Deus escolheu o judeu para que Jesus nascesse.
É a dúvida de muitos, né? É porque pensa que no Império Grego havia o politeísmo, no Império Romano o politeísmo, na cultura asiática, na cultura africana, na cultura indígena, eram todos politeístas. O único povo na face da terra monoteísta que acreditava num único Deus era o judeu. Então tinha que ser ali. Não tinha escolha, né? Então era o povo escolhido por ser um povo monoteísta. Claro que dentro da cultura judia existia o politeísmo, mas no rebento de Abraão era monoteísta. Bom, quando nasce uma heresia muito grande chamada gnosticismo, né? O que o gnosticismo falava? Que Jesus não era Deus, que Jesus era a emanação de Deus. Jesus era apenas um Deus encarnado, talvez. Quando começou a nascer essa dúvida, a igreja disse assim, os mais antigos, precisamos combater essa heresia. Aí começaram a se levantar bispos, que são líderes, não numa cadeia hierárquica, mas que escreviam entre si cartas para fazer teologia. A teologia, ela nasce para combater as heresias dentro da igreja cristã. O que é a teologia nesse ponto de vista dentro da história? É fazer com que a história permaneça dentro da sua raiz, a pura palavra de Cristo. O que ele queria dizer? Nasce o gnosticismo, que fala que Jesus não é Deus, ele é apenas a emanação de Deus, heresia. Bum! Paras tudo. Quando para... Eu não sei se você tem acesso à internet aí, eu não consigo acessar aqui. Mas quando nasce a igreja, e que se a gente não conseguir, eu recomendo para que os irmãos que vão assistir, que estão assistindo agora, busquem isso, o Google vai mostrar de forma muito fácil. Eles desenvolvem um credo apostólico. Esse credo apostólico, ele nasce para defender a fé cristã. E ele é maravilhoso de se ler. E é ali que nasce a lenda que Jesus, depois da morte, desce do inferno. É com base na carta de Pedro e com base no credo apostólico. Polêmica vista. Mas se você lê o credo apostólico ou o credo niceno, você vai ouvir falar do Hades. Jesus morreu, foi até o Hades, pegou a chave da vida da morte, tal. Totalmente credo niceno. Bom, nasce o cânon. O que é o cânon? O cânon é ali com essas lideranças, né? O que é bíblico, o que não é bíblico e o que eu posso compatibilizar no Bíblios para ser lido como palavra de Deus. Nasce o credo e eu sempre erro esse nome, apostolocidade. O que é essa apostolocidade? É considerando que a igreja ela é apostólica, a igreja é dos apóstolos. Ela é para Cristo, mas ela nasceu pelos apóstolos. Eu estou correndo bastante aqui, mas é importante entender que quando você desenvolve um credo, você não pode sair dele. Quando você desenvolve um cano, você não pode sair dele. Quando você fala que a igreja é apostólica, você não pode sair da doutrina apostólica. Então você já encaixotou a igreja num modus operandi. Cenário perfeito. Nesse cenário perfeito, acontece algo muito maravilhoso. Inácio de Antioquia morreu, e aí vem um outro grande, Diocleciano, e ele fala o seguinte, por onde que esse povo combate o Império Romano? O culto ao imperador. Eles combatem através de um livro. Diocleciano manda queimar o livro. Esse livro é a nossa Bíblia. Ele fala, eu quero que extermine a Bíblia da mão do cristão. Mas o cristão daquela época lia a Bíblia. Então, por mais que ele não tinha a Bíblia na mão, ele tinha a Bíblia na boca. Então, lembra que a história, ela pode ser escrita, mas ela pode ser falada? A história parou de ser lida e ela começou a ser falada. Quando Constantino, o que isso queria dizer? Os cultos continuavam a acontecer dentro das casas de forma muito calorosa. E aí nós tínhamos bispos em Antioquia, bispos em Milão, bispo em Roma, bispo em Alexandria. Eram os grandes líderes dentro das casas. O movimento de liderança e os cultos continuavam.
Diocleciano manda queimar a Bíblia, algumas não são queimadas, os rolos não são queimados, outros são, mas o povo tinha a palavra na boca e continuava pregando. Anos mais tarde, vem um grande imperador chamado Constantino. E Constantino não é o Constantino do Império Bizantino, é o primeiro Constantino, tá? Pai de Cloro, que foi pai do Constantino que a gente acredita, que a gente conhece, tá? Esse é o primeiro Constantino. Quando Trajano governava, ele implanta uma tetrarquia. O que é a tetrarquia? O Império Romano era grandão, ele dividiu em 4. Então existiam 4 imperadores. E Constantino começou a ser o imperador do sul do Império Romano. E, certa feita, eles entraram em guerra. Os próprios entraram em guerra. E aqui está a chave mais polêmica da história da igreja. Aqui está o ponto mais polêmico da nossa história, na minha opinião. Eusébio de Cesareia diz que Constantino dormiu e a mãe de Constantino, chamada Helena de Constantinopla, ela era convertida ao cristianismo. Ela conhecia a história de Jesus, ela tinha ouvido sobre Jesus. Constantino era um pagão louco, mas a mãe dele não. Ele tem um sonho. Sabia que estava em guerra. E nesse sonho aparece um anjo para ele, e segundo a história diz que foi o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel fala para ele assim: sobre este símbolo tu vencerás. Era uma cruz. Constantino levanta e manda desenhar uma cruz no escudo de todos os soldados. E coloca a cruz no peito de todos os soldados. A polêmica é a seguinte: ele pode ter feito isso por uma ação política, porque os cristãos eram grande maioria de homens, então ele abraçando os cristãos, ele teria mais povo, ou ele poderia ter tido de fato uma revelação. Eu creio que foi uma revelação. Mas há quem diga que foi simplesmente um lado político. Constantino vence a batalha. Quando Constantino vence essa batalha, ele desenvolve um edito chamado Edito de Milão. Sim. O Edito de Milão, ele não oficializa a igreja como cristã, mas ele para de perseguir a igreja. Aí a igreja cresce de vento em polpa. Ele permite a teologia... Perdão? Ele permite que ela exista como igreja, né? Porque até então não era igreja, né? Era só uma superstição, era só uma seita perseguida, né? Era uma seita, exatamente, uma seita perseguida. Bom exemplo. 303, mais ou menos isso aí, né? O Edito de Milão foi em 300 e pouco, né? Se eu falar eu vou errar, mas é por aí. É 303. Isso, porque é bem na época que Jerônimo traduz para o latim a Bíblia. Então é século III mesmo, isso aí. Quando o Edito de Milão ele é escrito, então a igreja não podia ser mais perseguida. Então ela poderia crescer muito bem. Só que aonde está a cagada histórica? O imperador, ele é uma figura egocêntrica e ele nasce para ser imperador. Então ele aprende que ele é o centro do mundo. Ele é o centro do universo. Ele é o acesso a Deus. Ele é quase papal. O que acontece? Se o imperador aceitou a igreja, ele é a voz da igreja. As decisões e os embargos e as dúvidas teológicas que antes eram tratadas dentro da igreja, as teologias que eram feitas dentro da igreja, elas não mais eram feitas dentro da igreja. Elas eram discutidas dentro da igreja, mas quem decidia o que era e o que não era o imperador. A igreja do passado, que se reunia nas casas, que era pobre e humilde, começou a ter a cara do império. Como a igreja, como o cristianismo, entre aspas, é do imperador, tem que ter um templo romano. Aí que nascem os grandes templos de adoração a Deus e a Jesus Cristo. Constantino inaugura, então, o que nós conhecemos hoje como cristianismo. O cristianismo com uma cultura pesadíssima greco-romana, com templos exuberantes, com cadeiras exuberantes. Nunca existiu púlpito. O púlpito nasce dentro do Império Romano, porque o imperador falava. O imperador não ficava no mesmo patamar que a igreja. As sinagogas, a tribuna é aqui embaixo. É assim, né? Sim. É um V.
O rabino, ele fica aqui embaixo, o povo em cima, sempre aos pés de quem ele serve. Mas a igreja já não representava mais a classe pobre. E por que a igreja cresceu? Pensa que você nasceu no meio do Império Greco-Romano, você é pobre, você não tem nenhum tipo de classe, você não tem DNA do império, você não é rico, e Jesus Cristo chega para você e fala, cara, você é rei sacerdote, você vai morar comigo no paraíso, e você é muito maior do que eu vou lavar seu pé. O pobre se sente um rei, então todos os pobres me aceitam. E quando a igreja se torna a igreja do imperador, os pobres falam, isso já não me representa mais. Está muito difícil para mim. Nesse momento, ao mesmo tempo que a igreja começou a ser aceita, a própria igreja dentro dela começou a rejeitar esse tipo de igreja. Mas que igreja é essa que vai para dentro de um templo? Que tem um ritual? Por quê? O Império Romano, o Império Greco-Romano, tem um rito de culto. Porque eles carregam a cultura grega pagã. A cultura grega pagã, ela tem rito de oferenda, rito de louvor, rito de sentar, de levantar, enfim, todo um processo. Desconfigura ali o jeitão da igreja. E é nesse momento que nascem os donatistas. Quem são os donatistas, né? Antes dos donatistas nascem o monasticismo. Monasticismo são os monges da época, né? Eles falam o seguinte, eu não quero viver no meio dessa igreja, então eu saio, eu vou para o deserto viver em oração. Fazer jejum, ouvir a palavra, falar da palavra, continuar orando. Eu quero retomar a simplicidade. Eu quero voltar às minhas origens. Só que esses monges, não é o monge ocidental, é o monge do Oriente, né? Que tem os monastérios e tal. Eles combatiam o luxo da igreja. Eles não concordavam com o culto a Deus e a Jesus Cristo, que era um homem simples, que andava na praia com eles ali. Eles não imaginavam Jesus dentro de um templo. Eles não conseguiam imaginar Jesus com a roupa do imperador. Eles imaginavam Jesus simples no meio do povo. Essa grandeza toda. Então, os monastérios foram criados, mas eles se tornaram grandes rebeldes. Anos mais tarde, vêm os donatistas, que também viviam uma vida de reclusão, uma vida de simplicidade, combatendo o império, combatendo o legalismo, porque o imperador, que decidia a teologia, que decidia a ordem de culto, que decidia tudo, e nesse meio termo, nesse interim, nesse balaio todo, os bárbaros, os francos, começam a invadir o Império Romano, do lado de Roma. E nessa que eles começam a invadir, eles ganham a guerra. Lembre-se, nos bárbaros tinham cristãos. Tá? Tinha muito cristão no meio dos bárbaros, que não conhecia o Cristo do templo, do imperador, mas sabiam. Só que tinha um bispo em Roma. Então Roma ela foi saqueada, só que a igreja de Roma, nos moldes do imperador, não tocaram nela. Então Roma começou a ser um grande balizador para a guerra. Roma começou a ter uma força política muito forte. Roma começou a ter um poder muito grande nesse contexto. E aí Constantinopla, fundada por Constantino, vira um centro religioso, e Roma um outro centro religioso. Nesse meio termo, tinha um bispo em Roma e tinha um bispo em Constantinopla, e a igreja precisava de um poder central. Esse poder central mais político do que religioso. É nesse momento, e aí está beirando quase os anos 1000, nasce o que nós conhecemos por hoje de Papa. A Igreja Católica ela tem uma cronologia papal que fala que Pedro é o primeiro Papa, o segundo é Lino. A cronologia histórica diz que o primeiro Papa é Leão I. Não é Lino, não é Pedro, é Leão I. Que era um homem muito gordo, porém muito sábio. Em 1054 já, o Leão I vai, morre, mas tinha um poder central, ou seja, já não era mais o imperador, mas era o Papa. E o que os donatistas, o que os monasticistas queriam? Essa é importante abrir os ouvidos, aí, como diz o Rafa, e escutar forte, que vai bater muito forte, Edu, no estômago dos haters, anti-bíblia. Os donatistas
os monaticistas, eles queriam tirar do imperador e tirar do papa o poder e devolver para a palavra. Eles não queriam que alguém decidisse, eles queriam que a palavra decidisse. E como que a palavra decidia nos primeiros séculos? Lendo, 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 estudando, fazendo carta, lendo, estudando, discutindo, discutindo, discutindo. O culto era discutir os ensinos de Jesus e tentar aplicar eles. Donatistas e monasticistas, eles queriam tirar o poder do homem e colocar o poder na palavra. Porque quando o homem ele é o legalizador, a igreja perece. É isso. Bom, quando Moisés desce do monte, ele desce com a palavra embaixo do braço. Ele não é o legislador, mas ele está com quem legisla sobre ele. Enfim, eu vou começar a pregar aqui. Bom, 1054, a igreja ela se separa, né? Constantinopla aqui e Roma lá. Eles têm o grande cisma. Aí a igreja ortodoxa, que é a igreja de um lado, e a igreja tradicional do outro lado. Esse é o primeiro racha que tem a igreja. Não existia presbiteriana, não existia nada. A gente nem chegou na reforma protestante ainda, nem vai dar para chegar hoje aqui. A gente só entendeu que em 1054, em Leão I, nasce o que nós conhecemos por Igreja Católica, que significa, queridos, universal, não é católica romana. A Igreja Católica, ela é uma grande universal, né? Uma igreja universal. Bom, enfim, quando Urbano é um papa, pós-Leão I, né, nessa linha papal, Urbano assume o poder, ele é o grande legislador, é ele quem dita as ordens da igreja, é ele que fala como ir e como vir e como deve acontecer. Já existe um templo, aí a coisa começa a apertar. Um pouco antes dele, o papa começa a receber as vestes papais, que são semelhantes às vestes do imperador. As pessoas começam a ir bem vestidas para a igreja, semelhante às pessoas que entravam nos templos dos imperadores. Por que você precisa ir bem vestido na igreja? Se você for mal vestido, você é mal visto. Porque é a igreja para o império, não é a igreja para Cristo. Irmãos, eu não estou falando de nenhuma igreja protestante, tá? Estou contando a história da igreja, tá? Então, as pessoas que tinham roupas mais singelas, elas não se sentiam aptas a cultuar na igreja do imperador. Os pobres se afastaram. Então, fazia sentido porque o Estado e a igreja estavam juntas. Por isso que eu fiquei tão revolto quando eu vi um ministro testemunhar, né? Estado e igreja, quando se mistura, dá merda. As palavras mudam, o comportamento muda. Eu não entendo aquilo. Porque a igreja ela é feita para um algo, não para um alguém. E esse algo é a missão do evangelho. Não é para destacar alguém. Enfim, aí nós vamos entrar em mérito. Mas nesse contexto, você percebe o quanto poluído foi ficando a história da igreja ao longo do tempo, e a teologia foi esquecida, a leitura bíblica foi esquecida, e o poder central em um homem, no papa e no imperador. O que aconteceu? O povo não conhecia a palavra. As gerações mudaram. Eu estou falando de 1054 anos, 1060 anos depois. O povo já não falava da palavra. Ou seja, outra polêmica, murro no estômago, eu sinto muito, eu estou contando a história. É quando alguém tem que me falar sobre Deus. É quando alguém tem que me trazer uma revelação porque eu não a tenho. É quando alguém tem que me falar da palavra porque eu não a tenho. Então o que Urbano fez? Todo mundo tem que ser cristão. Se você comprar indulgência, você tem um pedaço no céu. O povo era tão tolo que comprava indulgência para entrar no céu. As cruzadas cristãs matavam. Então a igreja cristã matou mais gente do que Hitler. Para tentar trazer, desconverter. A guerra entre cristãos... É que não deu para entrar aqui, Edu. A guerra entre os cristãos e os islâmicos. As cruzadas de Urbano, que foi um papa, era contra o Estado Islâmico, né, contra os muçulmanos. Porque Maomé... Tanto que o calendário judaico está no ano 5.400 e alguma coisa. E é uma coisa que a gente pode deixar até aqui no Instagram, é legal. Não sei se vocês já pensaram nisso. O calendário judeu está no 5.400 e alguma coisa... O calendário muçulmano está no 1444, perto disso, e o nosso calendário no ano de 2022. Por que são calendários diferentes? Esse é o impacto da religião no mundo. Sim. Maomé, através
dos muçulmanos, os judeus através de Abraão, Isaac e Jacó, e os cristãos através de Jesus. Então são 3 calendários diferentes. O Maomé foi até Meca, que é uma cidade, Sim. e quando ele volta matando todo mundo, e aí Urbano entra na guerra, então aqui é cristão e aqui é muçulmano, e era espada comendo. Teve uma época que mandaram crianças para essa guerra, porque disseram que Deus ia ouvir o clamor de um inocente e iam ganhar a guerra. Foi um genocídio, morreu todas as crianças, foi uma catástrofe. Então, quando a igreja centralizou o poder no Papa, a igreja tornou-se burra, porque quando você centraliza a palavra em alguém que te traz a palavra, né, você se torna ignorante, você atrofia. Você não conhece a palavra do seu Deus. Você conhece o que te dizem sobre ela, mas você não conhece a palavra do seu Deus. Então, quando isso aconteceu e começou a chocar essa venda de um pedaço no céu, alguns homens começam a aparecer que nós vamos chamar de pré-reformadores. E aí eu vou citar alguns deles aqui. John Wakefield, Savonarola na Itália, John Ross, enfim, esses 3, que são os pré-reformadores. Nós só conhecemos Lutero. Mas esses 3 já lutaram por uma reforma, porque eles eram monges, eles eram padres, que conheciam a palavra, olharam para o Papa e falavam assim, puxa vida, o que o Papa está falando não está de acordo com a Bíblia, cara. Está errado. Jerônimo traduziu para o latim no ano 300, e eu estou lendo no latim ou no inglês aqui, que seja. Está errado isso aqui. E começaram a questionar o Papa. Mas ou você era excomungado ou você era morto. Então muitos pré-reformadores foram mortos. Savonarola deu a escola para Calvino, que aí vem o nicho presbiteriano, John Ross, o nicho metodista, e aí a parte 2, como é que começa a nascer os protestantes? Aonde eu arrebento o protestante? Esse monte de teologia que ninguém entende mais, né? Que Deus estão falando? Aonde está indo a igreja? A gente para a parte 1 aqui, que eu acho que é informação pra caramba, né? É quando os pré-reformadores começam a questionar. Poxa vida, por que o poder central no Papa está falando de indulgência, disso e daquilo, e eu não estou entendendo? Então aí você vai falar Savonarola, como eu disse, John Wakefield, Lutero, anos depois, e a reforma continua até hoje. A gente combatendo o poder central. Tem alguma dúvida que a galera queira tirar aí, algum comentário? Eu dei uma silenciada nos comentários para não ficar tirando tua atenção. A ideia é, bom, que às vezes... Coisas importantes aí que eu recomendo leitura. Credo Niceno. Eu abri na internet o credo que você falou. Na verdade, abri só pelo Google, né? Coloquei credo apostólico completo. Nossa, lê para nós aí, Pedro. Você conseguir? É o que está entre aspas, né? Porque acho que... Isso. É o que está entre aspas aqui. É esse mesmo que você quer que eu leia? O credo apostólico, é esse mesmo? Então, tem o credo apostólico e tem o credo niceno. O credo niceno vai falar sobre o Hades. Peraí. Que Jesus foi até o Hades. Niceno. Vou abrir aqui. Credo Niceno. Deixa eu ver se eu consigo. Constantinopolitano, credo Niceno, monergismo. Tem alguns credos aqui. Tem um monte? Você quer que eu tente trazer? Porque tem vários. Tem o católico orante, tem o Pai Eterno, tem o monergismo. Eu já não sei qual seria o correto para fazer a leitura, mas acho que pode deixar para os que estão aí assistindo ler, né? Buscar o credo niceno é importante. Tanto o credo niceno quanto o credo apostólico, cara, são belíssimos. A pergunta que eu queria fazer com você é para essa live ou para as próximas, as questões que nós herdamos do formato de igreja, a disposição do culto, liturgias, hinos, essas questões você quer abordar na próxima? Não, pode ser agora. Você fala
congregação ou a igreja Porque a congregação, pentecostal? ela vai herdar algumas coisas da católica, né? Muito. Muita coisa. Né? Aqui já está estourando também, já é 11h30. Tem mais uns 10, 15 minutinhos aí, mas pode encher de conteúdo, fica à vontade. Vamos lá. Existe um termo. Deus abençoe, gente. O pessoal fica chamando no WhatsApp aqui. Chama. Vem pro Instagram do Eduardo Stivanetti aqui, galera. Então, o modelo de culto, ele é um modelo muito particular, mas ele tem duas coisas muito, muito básicos dentro do nosso. É o metodista e o presbiteriano. Mas o formato das nossas igrejas em triângulo é totalmente romano. Vem totalmente da igreja romana. Se você vê as construções romanas, principalmente as renascentistas, né, elas são 100% romanas, assim. A gente é muito romano. A gente não tem nada a ver com... Estou tentando achar o credo apostólico. A gente não tem nada a ver com o que os reformadores disseram. Tem um grande reformador da linha de Savonarola que ele fala que o templo deveria ser uma caixa branca. Eu vou trazer na parte 3 que deveria... achei o credo apostólico. Tá? O credo apostólico, pessoal, foi quando eu comentei no começo da live que os bispos se reuniram para combater as heresias e principalmente o gnosticismo, tá? Eu acho muito bacana. É assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus, seu único Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e assentou-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Credo apostólico do ano 300. Rapaz, você vem. É de arrepiar, cara. O credo niceno, eu vou achar, juro pra você, não pode jurar, né? Prometo pra você. Ele fala que Jesus foi no Hades e pegou a chave. Ele não fala com essas palavras, mas fala isso. Mas deixa claro isso daí. Muito. E aí a gente acha que é Bíblia, né? Mas caramba, eu não vou achar. Então, assim, o que os reformadores recomendavam de igreja, Edu, era contra o império, era contra a figura, era contra qualquer tipo de nome, era uma caixa branca. Tanto que eles falam que eles eram muito contra púlpito, né? Os anabatistas, principalmente, os presbiterianos, eles eram contra a tribuna. A tribuna dá lugar de destaque ao homem. Da elevação. E não deveria. Da elevação. Desproporcional à ideia do presbitério, né? Que é servir a igreja, né? Exato. Acho que eu achei... Não achei. Vai ficar para a próxima. A próxima eu trago. Assim o pessoal já fica atento aí quando a gente for fazer a próxima, solta o banner aí, vocês sabem o que vem após. Sim. A parte 2, a gente entra nos pré-reformadores, na reforma luterana. Lutero não quis construir uma nova igreja, né? Dando um spoiler. Então, eu gostaria também que você depois veja onde dá para encaixar todas as questões do paganismo que nós herdamos no meio cristão. Né? Hoje eu abordei num vídeo a questão da Páscoa, expliquei da deusa que é nórdica, romana, é tudo, né? Porque só vai herdando Só muda o nome. de cultura para cultura, né? Tanto é que o panteão grego, Roma herda inteiro, só troca os nomes, né? Isso. E vai ajustando. Mas enfim, né? A historinha contada sobre o pássaro que estava morrendo de frio, ela transformou num coelhinho, e o coelhinho botava a mão porque era um pássaro dentro e um coelho por fora. Enfim, né? E nós herdamos isso, muita coisa, né? Até o presépio, né? A questão do presépio, rapaz, é muito pesado. Aí você vê como que dá para ajustar na próxima live aí, entregar, ou na terceira, você que vê. Mitologia grega, é que assim, Edu, é aquele cuidado que a gente tem que ter com os novos na fé, né? Mas se você estudar mitologia grega, dá uma olhada em deusa Cibele. O que essa mulher... Ela tem uma muralha na cabeça, né?
Deusa Cibele, ela fala muito dos nossos cultos aqui. Mas, enfim, não daria para entrar. Tem a Afrodite, Diana, deus Apolo. Artemis é a deusa do templo que Paulo visitou lá em Corinto e recomenda a utilização do véu. Sim. Que, romanamente falando, é Diana. É Diana, isso. É Diana. Então, a troca de nome greco-romano ela é muito comum. O que fica claro nesse contexto é porque que tem muita gente enlouquecida por tradução. Principalmente na tradução grega. Lucas, dos nossos evangelhos, ele escrevia grego de forma sublime. Então, a tradução grega de Lucas, escrito grego de Lucas, ele é impecável. Você vai ver Daniel, alguns escritos de Daniel que são gregos, que está totalmente zoado. Você tem que ler ele em hebraico e aramaico. Então, os teólogos eles vão voltar para a palavra. Vão tentar fazer essas traduções, essas minúcias e tal, que dá um trabalho absurdo. É muito grande. Um ponto que acho que fica muito forte também é a questão da mudança do culto, né? Se você vê como é que era o culto da igreja primitiva, imaginar como é que era o culto na casa de Filemon. Eu imagino pessoas sentadas juntas, descalças, falando e chorando. Lá em Colossos. Lá em Colossos, sem dúvida. Bem colocado. Bem colocado. E aí você vai para o templo romano, no Império, o culto para o imperador. Então é uma loucura isso aí, cara. Porque esse negócio de templo, para quem é o templo? Se você for parar para pensar. Gente, não criticando nenhuma denominação. Eu sou CCBista, tá? Eu também tô cheio de hater. Eu não tinha hater antes, tá? Agora tem. Eu não tô criticando, gente. É só um jeito de pensar. É isso aí. Mas a igreja é qualquer um reunido. Mas parte 2 a gente fala dos reformadores. E aí entra em Calvino e Armínio. A galera vai entender um pouco desses dois aí. Aí vai dar bastante hater, hein? Bravos. Esses dois lados aí, principalmente os calvinistas, os caras são xiita, tem uns que é xiita, viu? É calvinista. Calvinista é chato. Tem uns dois aqui, assim, na gente, que eu conheço. Deve ter mais. Mas tem mais, né? De 121 tem mais. Mas tem um cara muito mais importante que esses dois, chamado Savonarola. Foi professor do Calvino. Se tem calvinista aí, não leu Savonarola, nem discuto. Tá certo. Meu irmão, as considerações finais, a gente já bateu o tempo aí. E quiser saudar o povo, fica à vontade. Consideração final. Nossa última live falando do pecado reverberou muito em mensagens pessoais, Edu. Pessoas chamando... E depois vou até te dar print aí, te mandar no pessoal, mas foi muito forte o que aconteceu. O seu conselho no final, falando sobre o alvo, bateu forte nessas pessoas de forma positiva. Glória a Deus por isso. Foi maravilhoso. O conselho final foi muito maravilhoso. O que eu considero o final desse tema é: nós somos uma igreja itinerante, móvel, livre, e que você leva a mensagem, você é a igreja de Deus e você leva a Cristo. E isso não te torna perfeito. Isso não te torna perfeito. Isso não te torna santo. Isso não te torna antropocêntrico. Há um culto a vaidades. Há um culto ao egocentrismo. Há um culto ao meu ego. Há muito culto a isso, né? O culto ele se torna para o homem e pouco para Deus. Existe muito homem no lugar da palavra. E eu não estou falando de uma igreja específica, de várias igrejas, né? Então, o que os pré-reformadores queriam é tirar o poder do Papa e devolver para a Bíblia. Eu acho que a gente está retrocedendo. Eu acho que, espiritualmente falando, nós estamos no ano 1054. Mas Deus abençoe a todos de coração, um feriado maravilhoso e até a próxima aí. Deus abençoe, Brunão, e os irmãos que assistiram. Essa ideia que o Bruno trouxe a respeito da eclésia, como a igreja tratava a Bíblia, descentralizando, né, de uma figura papal ou sacerdotal, o poder de ministrar a palavra e ajustar ao seu bel prazer, era a ideia inicial da eclésia, né, Bruno? Que era esse chamado para fora. Na verdade, tinha por objetivo entender a mente e o coração do rei e transmiti-la, né? E aplicá-la, né?
Portanto, então, tinha que manter o debate dentro da Escritura, que é onde está a mente e a vontade de Cristo. Né? A mente e a A vontade mente de Cristo. Muito bonito o que você falou, a mente de Cristo. ela está ali. Se você reunir 3 pessoas ali para falar sobre a Bíblia, você está cultuando. Era esse o culto primitivo. Era o culto primitivo. E o culto também tem outro equívoco hoje, né? Que ele se dá 1h30 ali, ou 2, dentro de um templo. Quando o que Paulo deixou bem claro que o sacrifício vivo diário é o culto a Deus, né? Esse é o culto a Deus. E dia tem 24 horas. Enquanto você está consciente, culto a Deus, ou então você está falhando no culto. Deus abençoe a todos aí, saudações. E até a próxima, Bruno. Como sempre, um prazer. Foi impecável. Deus abençoe, meu querido. Um abraço. Tamo junto.